Começando a nossa aula 3 do nosso treinamento aí, Autodesk Revit 2023, tá? É, e antes da gente começar, quero saber se todo mundo já está com o Revit instalado, se tem algum problema e se tem alguma dúvida pra gente resolver. E se não tiver dúvida, vamos lá, né? Diga, Ivonildo. Tá, ó, deixa eu ver. Manda um print da sua tela, por favor, aí. Você abriu o Revit com aquele template que eu tinha te falado? Tássia, você tem que instalar o 2023. Ivonildo, então manda um print aí novamente pra mim, da sua tela pra eu ver. Pronto, o Ivonildo mandou aqui. É isso, você não tá com esse template não, amigo. Porque olha só, é, essas folhas que estão aqui, ó, não são do template o default BRPTB. Então você não vai conseguir enxergar as vistas se você não tiver no. Ó, primeiro tem duas coisas. Para você poder enxergar aqueles itens, você tem que estar com o template correto. E aqui tem o seguinte, ó. Isso que está aberto aqui não é uma vista, é uma folha, tá vendo? Que está de negrito aqui. Folha, title sheet, tá vendo? As suas vistas ficam aqui, ó, onde está esse vistas all, tá? Você fecha esse arquivo, né? Você vai clicar aí nesse xizinho, tá? Esse xizinho aqui. E aí, para poder você tá com um arquivo igual ao meu, você vai ter que abrir aqui, ó. Ó, novo, né? Aí você vai clicar aqui em procurar, tá vendo? E aí nessa pasta aqui você vai escolher esse de cá, ó. Opa, elétrico não, esse de cá, ó, Default BRAPTB, tá vendo? Esse de cá, ó. Não é esse Construction, não, esse que tá de vermelho, entendeu? Você clica nele. Chega até aí, por favor, e me manda o print. Pronto, é isso aí. Então resolvido, isso aí. Ivonido resolvido. Quem mais está com problema? Tá, se você tem dificuldade para poder instalar o Revit 2023. É, João, tem que botar aí o 2023. Tá, tá, se me diga aí qual é a sua dificuldade. Como foi que você instalou 2022, o 2020? João também tem que botar 2023, amigo. Em turma, a gente tem que estar todo mundo com 2023 porque eu vou, né, enviar arquivo para vocês e não vai abrir na versão anterior.
Aí vocês vão ter problema, tá? Bom, então sejam todos bem-vindos aí. Tamires, Ivonildo, Jefferson, João, Tailândia, Tássia. Engie Vivace é quem? Quem é que tá? É Jefferson? Porque tá com o nome Engie Vivace aqui. Depois vocês dão uma olhada aí pra mim quem é. Oi, Renato. Oi. Eu cheguei atrasada. O que foi que você já falou aqui hoje? Ah, não, eu comecei agora. Depois você, na descrição do grupo tem um link para uma playlist que tem as duas aulas que já teve. É, já tem as aulas que a gente já teve, né? E aí as aulas gravadas foram para lá. Depois você assiste pra, pra acompanhar a turma direitinho. Bom, então vamos lá, né? Ó, depois, é, quem tá precisando aí instalar um filme, Tássia, ó, tá, deixa eu explicar aqui uma coisa pra vocês. É o seguinte, é que eu tô lendo aqui e acompanhando. Ó, todo mundo aí preencheu lá aquela ficha de inscrição que eu passei pra vocês, o link pra inscrição, né, do fazer a matrícula no treinamento, porque tem lá tem umas, como é que eu posso dizer? Lá tem umas orientações a respeito disso, né? Deixa eu pegar aqui um que mostra pra vocês. Ai, 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 o que é que minha internet tá ruim? Então é o seguinte, eu vou revisar isso aqui, tá, Tom? Vou pedir licença aí os demais que já estão com o software arrumado, tá direitinho, pra poder passar pro resto da turma, pra poder a gente ficar todo mundo certinho. Ó, lá quando você faz a inscrição, né, quando faz a matrícula, aí, né, conta do talento hoje. Deixa ele abrir aqui. Aí, ó, eu peço primeiro para vocês informarem o e-mail, né? Tá? E aí, depois eu peço isso aqui, ó, né? Caso você seja matriculado em treinamento de um software Autodesk, você vai receber uma licença oficial para uso durante o período do treinamento. Caso não tenha ainda, acesse esse link para verificar ou criar, o CRAI, tem que mudar isso aqui, ou criar sua conta Autodesk, tá? Tá. Então o link, vou botar no grupo aí do WhatsApp, é esse link aqui, certo? Algumas pessoas já me passaram um e-mail. Eu mandei um link pra pessoa errada. Vou jogar lá no grupo, tá? Nesse link você vai ter acesso à sua conta da Autodesk, né? Se você já tiver sua conta, faz o login. Senão você vai criar a conta, tá? Ao fazer o login, eu vou precisar que você me passe esse e-mail e o nome completo aí do usuário, certo? Eu acho que eu falei isso na primeira aula, se eu não me engano. Lá dentro da sua conta Autodesk, vai ter, né, aqui o botãozinho no canto direito superior
conta produtos e serviços. Dentro de produtos e serviços vai aparecer, tá, a lista do software que você já tem acesso, tá bom? Aí no caso vai aparecer lá o Revit, né? Pronto, Revit. Beleza? Aí você só vai fazer isso aqui, ó, principalmente para Tássia e João. Escolhe a versão 2023, o idioma português, clica aqui e fazer download, tá? Só isso, né? E aí você salva lá em alguma parte do seu computador. Quando você fizer isso, depois você vai instalar. Ao instalar, tá? Você vai ter um local lá depois que você vai colocar o seu login e sua senha. Como eu faço a sessão da licença através do e-mail, é preciso que vocês tenham essa conta aí, tá? Aí durante o treinamento aqui, né, que dá uns 2 meses e pouco, vocês vão ter acesso a essa licença aí original do software. E quando acabar o treinamento, aí eu tiro de volta, tá? Beleza? Ficou claro aí, turma? Perguntas, se tiver tudo ok, a gente segue. Professor, eu fiz esse passo a passo, o senhor passou aí, só que quando veio baixar, só baixou o Revit 2024. É porque tinha que apertar naquele botãozinho lá pra escolher o 2023, Ah, entendi. tá? Mas se você já tá com 2024, não tem problema não. Pode, não vai ter, quer dizer, tem algumas diferenças, principalmente nas ferramentas de terreno. Então, mas então eu sugiro você botar 2023, é melhor, porque senão vai ficar um pouco diferente. A ferramenta de terreno é totalmente diferente no 2024. E aí a gente vai precisar disso. Certo? Tá, você conseguiu? Bom, tentem aí. Se não conseguir, me avisem, tá? Bom, turma, a gente vai fazer o seguinte. Na aula passada, a gente tinha parado aqui nessas ferramentas, tá? A gente viu a ferramenta alinhar, não foi? Isso aí. Hoje a gente vai dar continuidade, né, com essas ferramentas que estão no grupo modificar, ó. As ferramentas dentro do grupo modificar. Beleza? Então vamos lá. Dando continuidade, a gente vai para a ferramenta que fica aqui embaixo, mover, tá? Aí eu vou primeiro fazer aqui um pronto, tá, é perfeito. Desculpa a interrupção, viu, turma? Já aproveitar aqui e já fazer a licença aqui para Tássia. É o seguinte. Deixa eu fazer logo essa sessão aqui para você, que aí você já vai resolvendo isso, tá? Mas assim, o que a gente vai fazer hoje dá para você fazer com o que você tem, tá? Então não tem pressa não. Quer dizer, pelo menos para a próxima aula já é importante ter, viu? Beleza? Eu vou fazer o seguinte, vou continuar isso aqui no final da aula. Me lembra, tá? Para eu poder dar sua licença, tá? Então vamos lá. Aí, turma, é o seguinte, vou pedir para vocês fazerem aí uma paredinha, certo? Tá? Faz a paredinha aí de 1500 por 1500, tá? Ó, a gente já aprendeu isso na aula passada, né? 1500 por 1500, pronto. Bom, a gente tem algumas opções para poder manipular o elemento, né? Como a gente está
nesse momento aqui tratando da ferramenta mover, eu preciso falar algumas coisas antes, certo? Primeiro, para você poder deslocar qualquer objeto, né, antes mesmo de você precisar usar a ferramenta mover, basta você selecionar ele, ó, clicar e arrastar, tá vendo? Você clica e arrasta. Só que aí tem um detalhe. Quando você arrasta o objeto, você não tem a garantia da precisão do seu movimento. Você até pode, né, se orientar ali pelas cotas temporárias, né? Que são esses carinhas aí que estão de azul, tá? O nome deles é esse, certo? Cotas temporárias. Por que cota temporária? Porque elas só aparecem durante o momento que você está selecionando um objeto, né? Depois que você liberou o objeto, elas somem, certo? Ó, vou apertar ESC aqui para eu sair da, né, da seleção. E aí elas sumiram, tá vendo? Se eu clicar aqui nas paredes, eu vou selecioná-las todas de novo, aparecem minhas cotas temporárias. E observem sempre lá na janela de propriedades que ela traz para mim as informações do objeto que eu estou selecionado, sempre. Tá? Bom, aproveitar aqui e falar mais uma coisa, ó. Quando você seleciona mais de um objeto, né, é importante você observar três coisas aqui dentro do Revit. Primeiro, aqui essa lista, né, que traz aqui o nome da categoria do objeto. E esse filtro aqui também, ó, no canto esquerdo, no canto direito inferior, tá vendo? Que ele traz ali um desenho de um filtro e o número 4, né? O que é esse número 4? A quantidade de objetos que eu tenho selecionado. Tá? Você também pode acessar esse filtro aqui. Também pode acessar o filtro aqui, certo? Tá? Então, ó, tanto faz você clicar aqui no canto esquerdo inferior, canto direito inferior, ou clicar aqui no filtro, ele mostra aí pra gente, ó. Eu tenho 4 paredes, né? Categoria paredes, contagem 4. Se eu tiver qualquer um outro elemento aqui, vou botar uma janelinha aqui pequena só para poder compor. Aí observa, na janela de propriedades ele já muda, ó. Ele fala aqui comum 5, né? Porque comum são, né, os objetos que estão dentro dessa mesma seleção. Ivonildo pode sim, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar ainda na configuração de metro, tá? Quando você clica aqui no drop down, você vai ver que ele fala, ó, tem uma janela e 4 paredes, tá vendo? Que estão na minha seleção. Mesma coisa aqui, você clicar no filtro, ó, uma janela e 4 paredes. Se por acaso eu quero tirar algum objeto dessa seleção, se eu pegar aqui, desmarcar a parede, aplicar, ó, minhas paredes saíram, eu fiquei só com a janela, tá vendo? Se eu der um OK, aí eu só tô com minha janela selecionada. Beleza. Bom, detalhe, o Revit, ele tem um esquema de seleção, né, que é o ato de selecionar objetos, parecido com o AutoCAD, tá? Você pode selecionar objetos de várias maneiras. Então, a primeira é clicando em um por um, tá? Só que observe que quando eu clico no próximo objeto, ele cancela a seleção do objeto anterior. Se eu quiser selecionar mais de um objeto, eu aperto a tecla Ctrl. Na verdade, eu seguro ela, tá? Certo? Então, ó, cliquei aqui na parede,
Aí cliquei aqui na outra. Observe que quando eu aperto o Ctrl, aparece um maisinho ali do lado do meu cursor, tá vendo? Então fui clicando e aí ele vai agregando, tá? Ah, mas de repente eu não queria selecionar essas paredes aqui de baixo. Você pode apertar Shift, tá vendo? Shift, você remove itens da seleção, viu? E aí você já observa que eu já tenho uma outra função para Shift, né? Qual foi a função que a gente viu para Shift na aula passada, turma? Alguém lembra? Tá, pessoal, ninguém tá lembrando não. Então quando eu vou fazer uma parede, ó, e eu seguro Shift, tá vendo o que acontece? Ela fica ali no ortomode, né? Ela fica no perpendicular, tá? Sempre trabalhando nos eixos ortogonais. Aí tranquilo. Uma outra forma que a gente tem de selecionar é criando a caixa de seleção. Basta você clicar com o mouse e arrastar. Ó, só que observa que quando eu movo o meu mouse da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, a caixa de seleção tem formas diferentes, né? Ou seja, da esquerda para a direita ela fica com uma linha contínua, da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, ela fica com linha tracejada. E o que é que isso significa? Quando eu vou selecionar algum objeto, né, com a linha contínua, o Revit só vai selecionar os objetos que forem completamente envolvidos pela caixa de seleção. Aqui nesse caso aqui não tem nenhum, né? Você observa que minha caixa de seleção tá ali mais ou menos na metade das duas paredes, ó. Ele não ativa ela para seleção, mas quando eu englobo totalmente, ó, o que aconteceu, ela já pré-selecionou, tá? O processo de seleção ele é feito nessa etapa. Primeiro a pré-seleção e depois a seleção, que é quando você conclui, tá? Então olha só, nesse caso aqui, ele selecionou as três paredes que estavam completamente envolvidas pela caixa de seleção. Já quando eu seleciono da direita para a esquerda, por onde ele passar ele seleciona, você está vendo? Ó? Eu continuo aqui na metade das paredes, mas como ele cruzou elas, né, com a caixa tracejada, ela seleciona. Beleza? Então, né, se eu fizer uma seleção todo objeto e clicar e arrastar, eu consigo mover ele para onde eu quiser, tá vendo? Simplesmente com o mouse. Se você apertar Shift, ó, né, também o seu movimento vai ficar restrito aí ao eixo ortogonal, tá vendo? O Revit não deixa você mover ele em outra direção, tá? Então, turma, toda vez que você passa o mouse em cima de um objeto, ele pré-seleciona, né? Pré-seleciona o objeto, tá? Que é aquele destaque que ele dá na cor azul aí do objeto. E essa cor é configurável, a gente pode configurar também isso, certo? Ó, lá na aba arquivo, de opções, você vai ter ali gráficos, tá vendo? E aí nós temos aqui, ó, a cor da pré-seleção e a cor da seleção. Tá? Eu vou mudar aqui no meu, por exemplo, eu vou deixar minha pré-seleção magenta e a minha seleção vermelho. Vermelho não, vou botar um. Deixar vermelho. Deixar um azul aqui diferente, pronto. Né, e dou um OK. Olha só como ele já mudou agora, ó. Quando eu passo o mouse, ele pré-selecionou e tá deixando ele magenta. Quando eu clico, ele ficou lá o azulzinho que eu mudei, tá? Beleza? Aí fica a critério de vocês, se alguém quiser mudar ou não. Bom, vou dar mais um exemplo aqui de pré-seleção. É um recurso que o Revit tem para pré-selecionar objetos que estão em cadeia, né? Que estão dentro de um segmento. Então, se eu passar o mouse aqui, ó,
dentro desse primeiro objeto e apertar Tab uma vez, ele vai selecionar todos os objetos que estão ali em cadeia, né? Observe que eu estou pré-selecionado. Se eu tirar o mouse daqui, ele não vai fazer nada. Ó, deixei o mouse repousado, apertei Tab e agora eu vou clicar. Aí agora ele selecionou, tá bom? E aí, vale lembrar que esse recurso aqui, ele funciona, tá? Apenas para objetos em cadeia. Eu vou fazer aqui uma série de paredes aqui, se cruzando, certo? Né? Para poder vocês entenderem o que é que eu estou falando. Então, olha só. Parei o mouse aqui nesse, apertei Tab. Olha só, tá vendo? Ele selecionou apenas as paredes que tem término e início dentro do mesmo segmento. Cliquei, aí ele selecionou, tá? E aqui é um ótimo exemplo para a gente praticar. Eu vou pedir para vocês fazerem isso aí, tá? Eu vou pedir para vocês fazerem isso aí e vão repetir o passo comigo aqui, tá? Vou mostrar e vou dar aí 2 minutinhos para vocês fazerem, tá? Para ter um domínio de mouse e de teclado. Ó, eu vou selecionar todos esses objetos aqui, utilizando o Ctrl e o Tab e o mouse, tá? O objetivo aqui é a gente praticar, entender como funciona esse processo. Ó, repousei o mouse em uma parede, apertei Tab, cliquei, eu já tenho 8 objetos na minha seleção. Agora eu vou repousar o mouse em outro objeto, apertei Tab, ele pré-selecionou, agora eu vou segurar Ctrl e clicar para ele adicionar esse segmento à minha seleção. E vou repetir esse processo, ó. Mouse repousado, Tab, Ctrl, clica. Mouse, Tab, Ctrl, clica. Mouse, Tab, Ctrl, clica. Mouse, Tab, Ctrl, clica. Tá? E aí eu selecionei 29 paredes, tá? Todos sem precisar passar a caixa de seleção. Tranquilo? Bom, vou pedir para vocês fazerem isso aí, né? E mandar o print para mim, tá? Manda o print para mim, por favor, aí. Deixa eu mandar esse screenshot aqui para vocês também. Vamos lá, turma. Vou dar aí 3 minutinhos, viu? Vou desligar minha câmera, o microfone e eu vou pedir para vocês mandarem aí no grupo o print desse recurso feito aí. Aí a gente retorna pro comando mover.
Beleza, isso aí, turma. Bom, vou apagar aqui esses caras agora, né? E, e a gente vai voltar aqui pro comando mover, tá? Vamos fazer lá o quadradinho, né? De 1,5 por 1,5. Certo? E aí é o seguinte. A ferramenta mover, ela tem Professor, uma se eu quiser tela. apagar, só para relembrar aqui, se eu quiser apagar o que eu já fiz, eu dou Ctrl Z, né? Não, deleta. Não use Ctrl Z não. Seleciona o Só deletar. objeto, seleciona o objeto e deleta. Ó, o atalho pro comando mover é MV, tá? Ou você pode simplesmente clicar aqui na ferramenta, né, e selecionar o objeto. Bom, aí aqui também vale eu falar o seguinte: existem duas formas de você chamar um comando, tá? Vou mostrar duas formas aqui. A primeira forma é, né, você vou escrever aqui mesmo, chamar o comando, tá? Chamar o comando. No caso, comandos como mover, rotacionar, copiar, tá? Algumas ferramentas dessas. Chamar o comando, depois você selecionar os objetos que vão sofrer, que vão ser modificados, certo? Aí você vai ter que apertar Enter para confirmar a seleção e depois entra, né? Depois vem o início da dinâmica do recurso, tá? Que cada um vai ter sua própria forma de trabalhar, certo? Vou tirar esse nome aqui para não ficar grande, certo? E aí, a segunda forma, você inverte isso aqui, ó. Você primeiro seleciona os objetos e aí você chamar o comando, tá? Quando você seleciona os objetos primeiro, você pula uma etapa, né? Você não precisa apertar Enter, ó, porque não precisa confirmar os objetos que vão sofrer ali aquele recurso, aquela modificação, porque você já selecionou. Então eu vou fazer os dois jeitos aqui, ó. Jeito número 1. Cliquei na ferramenta mover, aí eu preciso informar para o Revit quem eu quero mover esses caras. Aí agora eu preciso apertar Enter. Aí depois que eu aperto Enter é que eu vou entrar, né, no procedimento do mover. Se eu selecionar os objetos antes, eu só preciso clicar lá no mover, ele já entra dentro do recurso, tá? E aí, com mover é o seguinte, ó. Lembra sempre aqui que você tem, né, o menu de contexto. No menu de contexto sempre vão aparecer recursos ali que vão ajudar a você dar mais opções para seu, né, para o seu comando. E aí eu vou primeiro fazer um movimento simples, tá? Que é clicar no objeto, ó, tanto faz onde eu quero clicar. E aí você define o sentido, né? Vou botar aqui na horizontal mesmo e aí você pode digitar um valor. Vou botar aqui agora 1500, ó. Não vou botar mais, vou botar 2000, vou botar 3000, vai. E aí pronto, ó. Eu movi o meu objeto 3 metros aqui para a direita, tá? Eu posso também, ao fazer um movimento, né? Eu posso fazer um movimento de um único elemento, ó. E aí, mover 3 metros. Aí olha o que aconteceu. Tá vendo? O Revit, né,
por conta da união, né, que eu tenho aqui no segmento de parede, ó, essas paredes estão unidas aqui no vértice, ela acabou esticando nas duas paredes que estavam unidas, tá? Mas aí eu posso também ter isso aqui, ó. Eu posso fazer esse movimento e apertar esse recurso desunir. Quando eu faço isso, ele faz o movimento e quebra a união ali das paredes, tá? Então, é isso aí. Dentro de restringir, né, o que ele faz é não permitir que você mova o seu objeto para nenhuma posição fora dos eixos ortogonais. Eu só vou conseguir mover meu objeto para vertical ou para horizontal. Se eu tiro restringir, aí agora eu posso mover ele para qualquer local, tá? Então é isso. Tem um recurso ali também, ó, que ele está desabilitado, né, que é o recurso múltiplo, né? Múltiplas cópias, tá? Então, não vou mexer nisso aí não, vai, deixa pra lá, tá? Não é muita coisa. Quando chegar o momento oportuno, a gente vê como é que funciona isso aí. Beleza? Bom, mão na massa lá. Faça o quadradinho de 1,5 por 1,5. Mova ele uma distância. Depois faça o movimento também utilizando o recurso desunir, certo? E aí manda o print aí pra mim, certo? Vou mandar vou mandar esse aqui pra vocês também. Esse screenshot. E aí a gente segue pro outro comando, tá? Vamos lá, turma. 2 minutinhos aí pra vocês fazerem.
Vamos lá, galera. Vamos lá. Todo mundo conseguiu aí? Beleza, tá aí. Conseguiu, jogou duro aí. Quem mais? Tudo tranquilo aí? Alex, Tamires, Ivonildo, Jefferson, João. Tamires de novo, Tailândia e Tássia. É isso aí. Então vamos na sequência, viu? Se a gente tiver alguma dúvida, pergunta. É... Você não... Oi, Ivonildo, não entendeu o quê? Diga aí. Pode dizer. Você vai, para fazer o comando separar, você vai clicar no botão desunir. Ó, pega só um segmento de parede, chama o comando mover, aí você vai clicar aqui em desunir, ó. Quando essa função tá habilitada e você movimenta, ele separa, tá? É só isso. Isso aí, turma. Vamos lá. Bom, então a gente já tem aí, né, o comando move, certo? E agora vamos pro próximo. O próximo da lista aí, tá? Pode ser qualquer um, mas eu vou seguir essa ordem aí. É um parecido com o mover, tá? Só que ele é o copiar, é o copy. Esse carinha que tá aqui do lado, ó. Do lado do mover, certo? Também vou falar o atalho dele, que é o CO. Que é o copy. Tá? Na verdade, ele tem até mais de um atalho, ó. Se você digitar KS para abrir lá a janela de atalhos, se você digitar aqui copiar, ó, você vai ver que ele tem dois atalhos, tá? O copy e o CC. Eu geralmente gosto de tirar, né? Para eu poder usar lá em outra situação. Tô dando aula. Oi. Eu tô dando aula. Depois quando eu sair eu como. Desculpa, viu, turma? Aí é o seguinte. Você vai selecionar aqui o objeto. Vamos fazer o mesmo objeto aqui, tá? Com 1500. E aí o mesmo processo. Só que é o seguinte, ó. O copiar ele funciona da mesma forma que o move. Aquele mesmo processo que eu falei, né? Eu posso tirar uma cópia simplesmente arrastando ele e apertando o Ctrl, ó. Apertei o Ctrl, cliquei, arrastei. Ó, turma. Ele tira uma cópia, tá vendo? Aí você já vê outra função pro Ctrl, né? Cliquei, arrastei. Ó. Ele tira uma cópia. Vou botar aqui mais uma função pro Ctrl. Tá? E para que eu preciso do copy então? Mesmo processo, porque essa forma de copiar aqui não me dá a garantia da precisão. Então eu posso clicar aqui no copy, ó, e, né, escolher a direção sentido, digitar um valor e você joga uma cópia lá com a distância que você quer. Você pode fazer também o recurso de cópias múltiplas, tá vendo? Já está até ligado ali no meu, que é esse recurso aqui, ó. Você habilita o múltiplo e aí você sai clicando, ó, turma. Ó. À medida que você vai clicando, ele vai tirando cópias múltiplas, tá? É só clicando. Quer sair do comando, aperta ESC, beleza? Não tem muito mistério nisso aí não. Então, vamos lá, por favor. Joguem aí as cópias. Beleza, Alex? Beleza, Thay? Muito bem. Joga aí no print. Faça cópias aí, jogue o print.
e veja se tem dúvidas. Massa, galera, é isso aí. Isso aí, show. Bom, na sequência, vamos lá pro rotate, tá? Pega esse carinha aí, né? É, Renato, tem alguma forma de fazer copias com distância? Tem, sim. Isso aí a gente faria com array, né? Com a matriz. Poderia fazer isso, a gente vai ver lá na frente. Que é esse. Tá, vamos logo nele, né? Já aproveitar a dúvida de Alex. Ó, Alex, para resolver sua dúvida, vamos aqui no nesse recurso aqui, ó. Esse carinha aqui tem 4 quadradinhos, tá? Que é uma matriz, né? A matriz, o atalho é o AR, que vem de array matriz, certo? E aí eu vou pegar esse mesmo exemplo. Peguei esse aqui, esse carinha, né? Vou lá chamar o array, beleza. Aí olha só, aqui agora, esse é um recurso um pouquinho mais complexo, tá? Esse recurso tem vários passos aqui para serem cumpridos. Então a primeira coisa, vou até escrever aqui. A primeira coisa, escolher o tipo de array, tá? Se ele vai ser linear ou radial, tá? Linear ele faz uma distribuição
reta, independentemente do sentido que você escolhe, se é na horizontal, na vertical ou em algum ângulo entre essas duas posições, tá? E aí você tem esses dois botõezinhos aqui, tá vendo? Ó? Você tem a matriz linear e a matriz radial. Aí vamos trabalhar com a linear primeiro. Bom, depois ele pede para você informar se você quer agrupar e associar, tá? Eu vou explicar isso melhor depois que estiver pronto para vocês entenderem o que é uma matriz agrupada e associada ou não, certo? Bom, aí depois ele pergunta a quantidade, né? Ele pergunta ali a quantidade de elementos, né? Que você quer criar nessa matriz. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 8. E aí ele pergunta, a quarta pergunta é mover para segundo ou último. Aí o que é que isso quer dizer? Ó, quando eu for fazer a minha matriz, né, eu vou ter que pegar esse meu elemento e, né, jogar ele para uma direção. E aí, a partir da posição que eu posicionar, né, da posição que posicionar é redundante, né? A partir da posição que eu escolher, o Revit vai calcular a seguinte situação. Se esse cara que eu estou movendo for o segundo, né, ele vai criar uma série de 8 elementos, nesse caso, porque eu escolhi 8, sendo que esse carinha aqui vai ser o segundo da série. Então eu vou ter, né, mais 6 elementos, todos com o mesmo espaçamento aqui de 3.700. Se eu posicionar esse cara e eu escolher e eu escolher ele como último, o que é que vai fazer? O Revit vai pegar a distância que eu tenho entre o primeiro e o último e distribuir mais 6 elementos dentro desse espaço de forma equidistante. Então, ó, vou clicar aqui, ó, botar com 3.700 e aí ele foi e criou a minha cópia lá. Como eu tô com a opção agrupar e associar marcada, né? Esses objetos ficam passíveis de sofrerem alterações. Eu posso simplesmente chegar aqui e mudar a quantidade. Eu posso botar 15, ele vai. Eu posso botar 5 e por aí vai. Se eu pegar o último cara aqui e mover, ó, eles movem juntos, tá vendo? Então, porque eles estão agrupados e associados, tá? Quando eu faço uma cópia com a matriz que não é agrupada e associada, ele não me dá esse recurso no final. Ó, vou fazer o mesmo processo aqui, uma array, vou desmarcar, vou agrupar e associar, vou levar aqui para o lado, vou botar o 3.700. Oh. Eu não botei a quantidade. Ó. E aí pronto. Só que aí ele ficou cada um livre aí, cada um órfão, né? Cada um faz o que quiser, tá? E aí morreu o cara ali, tá? E aí olha só, quando ele tá agrupado e associado, quando você pré-seleciona, ele fica ali, ó, com essa linha tracejada em torno dele, tá? E aí uma coisa que é interessante, turma, é que a gente pode fazer matriz da matriz da matriz da matriz, entendeu? Então eu vou fazer só uma paredinha aqui, ó, para não ficar pesado, tá? Porque eu tô aqui ao mesmo tempo gravando, tal, e eu não tô com meu computador workstation usando ele, tô com o computador mais devagar. Então olha só, vou fazer aqui um array, vou agrupar e associar e vou pegar aqui, vou fazer 5 cópias. Vou botar aqui 5 cópias. Espera aqui. 5 cópias. E aí eu vou para aqui, ó. Botar aqui 1 metro. Pronto.
Beleza. Agora se eu quiser fazer no outro sentido, aí eu pego essa galera aqui agora, ó, e faço um array deles, ó. E vou botar aqui agora, botar aqui 5 também, tá? Botar aqui 5. Então olha só. Então eu tenho um array, né, que tá aqui, que eu posso controlar o outro array. Só que para entrar dentro desse outro array, ó, você observa que ele agora virou um grupo, tá vendo? Quando eu passo o mouse, ele fica todo agrupado. Eu não consigo selecionar um objeto só. Então eu tenho que ir aqui em editar grupo. E aí o Revit fica com esse fundo meio amarelado, tá? Que é a opção de editar grupo. Vou fazer uma curiosidade aqui. Eu vou pegar um carinha desse, né? E observe que aqui, ó, eu posso multiplicar. Vou botar 6, né? Quando eu concluir o grupo aqui, ó, nesse botãozinho, todo mundo foi para 6. Se eu quiser fazer uma alteração em um único objeto, ó, tem que editar o grupo. É como se tivesse grupo dentro do grupo, né? E aí eu vou rotacionar ele aqui, tá? Eu vou ensinar ainda como rotacionar, mas só vou mostrar para vocês. E aí rotacionou todo mundo, tá vendo? Bom, ficou claro aí, Alex? Em turma, então é o seguinte, ó, com exceção do... Aliás, eu vou fazer o seguinte, vou ensinar logo o rotacionar, e aí eu vou passar, dar o tempinho para vocês fazerem isso aqui, uma matriz com 2 dimensões, tá? E com objeto rotacionado, certo? Vê se tá tranquilo aí, porque tá muita informação em pouco tempo, mas eu acho que rola. Ó, turma, o rotacionar, para concluir aqui aquele grupo dos 3 carinhas, ele funciona da seguinte maneira. Eu vou fazer aqui outro quadradinho de 1500 por 1500, né? E aí, o atalho do rotacionar é o Rotate. RO. O nome é Rotate. Tá. Clicou no cara aqui. Selecionou o cara aqui. Deu RO. Aí, olha lá também, né? Olha lá o tanto de coisa que você tem lá, tá? Bom, o desunir e copiar, a gente já sabe, tá? Vou fazer aqui rápido. Vou fazer um rotacionar. Vou fazer uma rotação normal, depois eu explico aqueles outros, tá? Então, para rotacionar, simplesmente você define o ponto de origem, né? Eu quero rotacionar a partir desse ponto e posiciona, né, o próximo ponto, ou você digita o ângulo, né? Vou digitar aqui, por exemplo, 45 graus. Pronto, rotacionou. Beleza? Aí a gente pode também rotacionar o cara e colocar uma cópia, ó. Bota aqui 45 graus, ó. Você vê, ele rotacionou, mas ele não dispensou o objeto original, né? Ele criou uma cópia rotacionada daquele objeto, tá? Uma coisa que a gente pode fazer também, que aqui é parecido com mover, se eu rotacionar apenas um lado da parede, vou botar aqui 45, né? Porque tá no copy, desculpa, deixa eu tirar o copy aqui. Ó, ele desuniu, ou se eu tiver com a união habilitada, ó o que ele vai fazer. Tá? Então os quatro exemplos aí: o rotacionar normal, rotacionar com copiar, rotacionei uma parede apenas com a opção de desunir e uma parede apenas com a opção de desunir desmarcada. Beleza? O que é importante a gente saber aqui também é o seguinte: quando você tem
uma seleção de um objeto, né? Vou fazer um objeto aqui bem irregular para mostrar uma coisa para vocês, tá? O Revit determina o eixo de rotação sempre no centro geométrico do objeto. Centro geométrico é o quê? Ele vai pegar a distância, né, que o objeto tem, tanto na sua horizontal quanto na sua vertical, né? Então ele vai pegar ali o ponto mais à esquerda, o ponto mais à direita. Vou fazer aqui um trechinho aqui, só para ficar claro aqui, para sair do padrão. Tá? Depois esses recursos aqui a gente vai aprender ainda. Ó. Né? Então ele encontra ali o ponto onde esses objetos se encontram e vai determinar ali como sendo o eixo de rotação, tá? Vou selecionar aqui todos os elementos, ó, vou selecionar com o recurso que eu acabei de ensinar para vocês e aí eu vou chamar o rotate. Tá vendo onde foi parar meu centro de rotação, né? Tá ali. Só que se você quiser mudar esse centro de rotação, tá? Aí tem 3 formas para você mudar ele. A primeira forma é clicando nesse cara e arrastando, ó. Eu posso arrastar ele para onde eu quiser. Aí meu objeto agora vai rotacionar assim, tá vendo? Como ele rotacionou. Tá? Ou você pode, né, usar o atalho R3. E aí o mouse fica com aquele cursorzinho ali passando um momento, né? E aí você posiciona. Ou então você clica aqui em local. E aí você também posiciona, tá? Então, vou botar aqui, ó, R3. Certo? Então é isso aí. Então agora que a gente está aqui com 2 recursos que nós vimos ao mesmo tempo, que foi o array e o rotacionar, eu vou pedir para vocês fazerem isso aqui, ó. Beleza? Vou pedir para vocês fazerem isso aqui, tá? Então faz uma paredinha, um segmento de parede, faz um array dela na vertical, depois pega, seleciona esse array, faz um outro array primeiro na horizontal, depois na vertical, e aí depois por último vai lá editar grupo, escolhe edita grupo e rotaciona só um objeto. Lembrando que toda vez que você for editar grupo, né, para você sair do grupo e entrar no grupo, vai aparecer aqui essa ferramenta de concluir, ó. Aí vai concluindo e joga lá. Beleza, turma? Dúvidas, perguntas? Tudo tranquilo? Se tiver... Professor, Oi. na hora que eu rotacionei todo o grupo. Como é que eu faço para rotacionar apenas a unidade e todo o grupo ser rotacionado do mesmo jeito? É isso. Você vai precisar, né? Eu Clica no mandei até no grupo. grupo do Aí você vai WhatsApp como clicar é que aqui. ficou. Você vai clicar aqui nesse recurso aqui, ó. Editar grupo, tá vendo? Que tá aqui em cima. Editar grupo, né? Ele faz parte do menu de contexto, ó. Ou seja, ele só aparece quando eu seleciono aqui meu array. Selecionei o array, aí apareceu aqui editar grupo, né? E aí, nesse caso, eu posso rotacionar um que todo mundo vai ser rotacionado. Isso. Ó, no meu caso aqui, como eu tenho 2 arrays, eu preciso editar grupo 2 vezes, tá? Entendi. Porque Ele tem dois primeiro é o usuários. array vertical e depois é o array horizontal. Ou seja, o array horizontal está dentro do array vertical, tá? E aqui eu ainda posso criar outro array com essa galera aqui, e por aí vai, sabe? E aí vai até o seu computador aguentar, beleza? Vamos lá. Aí 5 minutinhos para vocês reproduzirem isso. Joga no grupo, print, se tiver dúvida, pergunta aí. Ou abre o microfone e fala.
Renato, Oi. estou com uma dúvida aqui. Por exemplo, você fez a primeira paredinha, né? O primeiro quadradinho aí. E aí selecionou e colocou o array, né? Sim. Aí, como é que eu faço para colocar eu quero, por exemplo, 2 metros de uma para outra. Como De é uma que eu faço? parede Só para estou outra? conseguindo colocar o tamanho total. Ah, você vai fazer o seguinte, ó, vamos lá. Ó, vou pegar aqui, fiz uma paredinha, fazer uma paredinha de 1 metro. Deixa eu ver se eu entendi. Aí você quer fazer um array, você quer botar 2 metros para outro. Você clica nela aqui, ó, como se fosse mover ou copiar. Aí você digita o valor, tá vendo? É só isso. Mas é isso eu tentei. Peraí, deixa Ó, eu ver dois de novo. metros aqui. Mas com o array, É, com array. Porque na verdade, para você fazer o array, você vai precisar clicar no objeto original e posicionar um segundo objeto. E no momento que você faz esse posicionamento é que você informa o valor da distância. Que aí esse objeto, esse segundo objeto que você vai posicionar, ele vai ser o segundo ou o último da série. A dinâmica do faz aí de array é novo para eu assim, ver. Como se fosse o último. como se fosse o último. Ó, eu quero cinco paredinhas dessa, com 2 metros de distância cada uma. Pronto, ó. Ó, fiz uma parede aqui, tá vendo? Vou chamar o array. Ah, Aí eu clico nela de no novo. centro, no eixo. Qualquer lugar, pode É? até ser fora. Ó, vou clicar fora. Aí Ah, você vai digitar aqui 2 ah. metros, tá vendo? Pronto. Só isso aí. Aí se você Mas eu quiser, queria, eu queria 5. aí você vai aqui e muda para 5, Peraí, então, deixa eu ver. entendeu? Como ela tá agrupada e associada, você pode a qualquer momento mudar esse valor aqui, tá? Então, Se você primeiro faz só uma. é isso. Peraí, peraí, deixa eu ver. Deixa eu copiar aqui um. Aqui. Seleciono, chamo o array, aí coloco mover para o último. Número de cópias 5. Não, mover para o último não, tem que botar mover para o segundo, né? É, o segundo. Como você como você tem a restrição da distância, você quer que esteja 1 a 2 metros do outro, você move pro segundo. Mas não deu certo, não. Peraí. Ó, selecionei, apliquei array, aí número de cópias. Eu coloco, deixo só uma por enquanto? É, pode, não precisa nem mexer nisso aí agora. Como ele vai ficar agrupado e associado, você pode mudar depois. Ai, peraí, eu apaguei tudo. Não deu certo, não. Ficou a distância de 4,70. O que é que eu tô É fazendo? estranho, ó. Ó, vamos lá, vou repetir de novo, ó. Vamos fazer o passo a passo. Ó, fiz a primeira paredinha. Pronto, faz aí uma Hum, paredinha de 1 metro. tá, Quando você peraí. fizer, Vou quando você começar fizer, de você me novo. fala. Fazer igual a você, passo a Isso, passo. Calma aí. devagarzinho, passo a passo. Uma paredinha. Pronto, Fez a paredinha? fiz. Só uma, né? Só uma. Pronto, aí você vai clicar nela. Sim, Agora você clica lá na ferramenta Array. sim. Pronto. Agora você clica de novo na parede.
Aí você leva pro lado e digita 2000. E aperta Enter. Peraí. Opa. Seleciona, array. Aí não aperta nada lá em cima, de É, número de cópias, de não, mover. mas você não mexe nada. E digito 2. 2000 no caso, né? Quer dizer, não sei se você já tiver com outro template de metro, vai ser metro. É, o meu já está em metro. Pronto. Pronto. Aí, por exemplo, aí eu vou medir. Pego e coloco a cota. Ficou 1,85. Descontou os 15 centímetros da Ah, parede. calma, calma. Aí é porque é o detalhe. Quando você tá tirando a rei, você não pode fazer a medida Ah, aqui, ó. Você tem que fazer a medida no mesmo lugar, entendeu? Ou de onde seja, eu clicar. não, você tem que fazer a medida seguinte, ó. Se você quer saber a Aí distância você de um pensa porque objeto tá que foi pegando uma copiado. cópia de eixo, né, professor? Não, tanto faz, ó. Se eu pegar aqui face com face, vai dar 2 metros, entendeu? Tem que Ah, pegar da mesma distância. Como esse objeto é uma cópia idêntica, eu não posso medir ah. a distância dele com referências diferentes, entendeu? Aí, por exemplo, se eu pegar de face externa para face externa, vai dar 2,20. Se eu pegar de eixo a eixo, como é a mesma referência, vai dar 2. Se eu pegar interno, E eu vai dar tenho como parede. botar referência de parede interna para parede interna? Não, não tem Não como tem. você tirar um array e colocar referências diferentes de distância, Então, entendeu? quando eu for colocar a distância, eu já coloco a medida somando com a parede, né? Aí, por exemplo, se você quer. Como essa minha parede Dois aqui, ela é uma parede de. de 200, né? 200 milímetros. Se eu Ah, quero 2 metros, a minha distância aqui vai ter que. Ou então você faz o seguinte, ó, o mais simples, você pega. Quer ver, ó? Deixa eu lhe mostrar um negócio. Ó, não. vou botar 5 paredes aqui, ó. Pronto. Hum, Né? A turma ainda não aprendeu, mas depois eu vou ensinar. Você bota uma cota interna aqui, tá? hum. Aí você clica e depois você muda ela para 2000, ó. Tá vendo? Ah, que show. Aí fica mais Gostei. fácil. Aí todo mundo vai. Você não precisa Uhum. pensar antes. Você pode Pronto. fazer e resolver depois. Tá. Então agora acho que deu certo. Isso aí. Peraí, tá. Calma aí, que esse aí era um negócio. Aí eu vou colocar 5. Foi para 5. Aí seleciona tudo agora. Arrei de novo. E aí agora é para baixo, né? 2 para baixo. Não, errei. Agora deu certo. Renato. Oi. Oi. Aí agora, voltando ainda essa primeira coisa que tu ensinou. Você fez com 5, aí eu quero colocar mais um 6 no, no horizontal. Pronto. Aí você clica em qualquer um deles aqui, ó, né? Desde que eles estejam agrupados e associados, né? Aí quando você clicar em um deles, vai aparecer uma linha, tá? E em cima dessa linha tem esse número. Aí é só você digitar ali o próximo Mas valor. escuta, Sim. eu tô passando o mouse em cima e só tá selecionando todos. Então, Todos os 5 de cada linha. Porque eu já fiz a matriz da matriz. tá. Então quando você faz a matriz da matriz, ó, vou fazer a matriz da Ah, matriz aqui, pronto. Tá? Quando você clica aqui, que fica a matriz da matriz, aí ele vira um grupo. Aí você vai sim. precisar agora
E lá em Editar cima, grupo. editar grupo, isso, ó, tá vendo? Lá no editar grupo. Ah, Quando você edita o grupo, aí agora ele fica, né, acessível para você editar esse grupo que, né, que antes era um array e na verdade é um grupo que tá dentro do array, sabe? agora põe 6 aí. O meu já tá Põe 7, 7, né? ó, tá 7, Põe pronto. 7. Aí. Deixa eu ver aqui se deu certo, se dá certo pra mim. Agora deu. Aí para você concluir, você tem que clicar aqui, ó, nesse botãozinho, tá vendo? Concluir. E se eu vou concluir, vai para todo mundo? Vai para Vai. todo mundo Pronto. isso. Aí agora eu quero rotacionar do mesmo jeito, né? Editar o grupo, Aí você vai, seleciono. vai editar o grupo duas vezes só, tá vendo? Porque agora a gente vai fazer uma intervenção em um único objeto, que é o primeirinho que a Não, gente peraí. fez, tá vendo? Então, volta aí de novo, peraí, que eu tava no meu. Seleciona. Ó, vou editar o grupo para entrar dentro do array, tô dentro do array. Agora eu vou clicar Ah, um carinha e vou editar o grupo para eu poder acessar a instância dele pronto. isolada. Aí agora eu vou pegar e rotacionar ele, ó. Botar Prontinho. aqui 45 graus, pronto. Aí concluir. Tá, Pronto. deixa eu fazer aqui no meu de novo. Agora, quando eu cliquei em editar grupo, aí, peraí, ó, editar grupo. Para editar grupo de novo, eu tenho que selecionar de. Tá. Aí, perfeito. Show. E se eu quiser, Renato, vê se tem como. Tá aí essa matriz toda. Eu quero deixar só o primeiro reto e o resto tudo inclinadinho. Aí você vai ter que desagrupar ele. Ó, você pega Só esse um. carinha aqui, ó, tá vendo? Um único carinha, aí você desagrupa ele, tá vendo? Tá. Primeiro eu entro editar grupo, depois desagrupo, né? É, ó, vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui, ó, remover do grupo. Pronto, concluir. Só que aí saiu perdendo tudo, né? Ou então você vai fazer o seguinte, ó, vamos lá. Deixa eu voltar aqui pra poder. Ó, o mais certo aqui, tem várias formas de fazer. Ou eu posso logo desagrupar logo aqui a galera toda, tá vendo? Hum. Pronto, e aí eu pego esse cara e volto ele pra cá. Pronto, aí, tá? Só que aí, como eu desagrupei, eu perdi, né? Aqui eu perdi o A array, tá vendo? matriz. Eu perdi o array, Aham. né? Aí tem essa situação, tá? Porque Tá. assim, no array você precisa, eles vão comportar igual, tá? Se você quiser que, por exemplo, que fazer uma rotação, fazer um desenho assim, de forma que cada um esteja com um ângulo, vamos supor, eu quero que cada parede tenha uma rotação com 1 grau a mais do que a parede anterior. Faz um negócio bem, né? Vamos supor, vamos supor isso aqui, quer ver? Deixa eu fazer aqui uma, deixa eu colocar aqui uma situação aqui para vocês, tá? Que é possível fazer no Revit, mas já não é tão simples assim. Ó, vamos supor que eu quero cada cara aqui rotacionado 1 grau a mais do que o anterior, né? Vamos supor isso aqui. O primeiro tá 0, o de cá tá 1 grau, o de cá tá 2 graus, né? O de cá tá 3 graus. Entenderam, né?
Aham. e assim por diante, certo? Aí você pode fazer isso também. Só que você não tem uma ferramenta pronta para isso. Você vai ter que criar um script, né? Um script de programação dentro de um recurso que já tem no Revit, que é o Dynamo, e aí você pode criar essas situações específicas, sabe? Que aí já é uma outra parada que a gente estuda, né? Que já serve muito para otimizar coisas repetitivas, né? Ou então situações assim, né? Que, que exigem esse cuidado pessoal. Teve uma vez mesmo que teve uma situação que foi um projeto em que tinha vários pilares, assim, né? Era uma modelagem. Tinha vários pilares e precisava rotacionar todos os pilares 90 graus, né? E aí não tem como. Eu não tenho como chegar aqui, ó, e usar um comando simples para fazer todo mundo rotacionar dentro do seu próprio eixo. Né? Se eu selecionar todo mundo aqui e rotacionar, eu vou rotacionar o grupo, né? Mas a situação era, precisava rotacionar cada objeto 90 graus no seu próprio eixo. E aí tive que ir pro Dynamo, tá? Enfim, são coisas aí mais pra frente, tá? Não vale a pena. O importante é saber que existe, certo? Mas o Dynamo fica aqui, ó. Esse carinha aqui, tá vendo? Ele é um programador visual que antes, né, era separado do Revit, né? Existe ele separado do Revit, existe ele dentro do Revit. E aí, né, você pode fazer vários recursos aqui com ele através de uma programação visual, tá? Só vou dar uma pincelada aqui só para mostrar a vocês, para não falar de uma coisa e vocês não ficarem sem, para quem nunca viu, né? Então é isso aqui, ó, tá vendo? Então você vai lá e aqui ele funciona assim, né? Ele funciona dessa forma. Ele tem aqui uma série de recursos, tá? E aí a gente precisaria, no caso, fazer uma programação dele, né? Então, por exemplo, eu tenho que pegar aqui um select. Eu não vou fazer esse script aqui agora não, senão vai demorar, a gente vai perder a aula. Mas, né, vou tentar, não vou prometer não, mas vou tentar ver se eu faço ele para mostrar em alguma aula, tá? E aí eu faço passo a passo para vocês, como usar o Dynamo para uma situação dessa, né? A gente selecionar vários objetos e fazer que eles tenham uma rotação de 90 graus, tá? E aí o processo é esse, ó, a gente tem que sair construindo, tá? Vou só construir aqui uma coisa simples para vocês verem. Deixa eu ver aqui, select object. Porque tem várias formas de seleção aqui. View não, levels não, sheets não, face não, edges não, phase, categoria, custom selection, Windows Space não, floor family types, element by ID. Cara, eu não tô achando o primeiro item, que é a seleção, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui dentro de selection. Levels, face, edge, face, roof type, categoria, custom floor select. Deixa quieto, depois eu faço isso com calma. Não vou fazer isso na aula nossa, não vou acabar ocupando o tempo de vocês, tá? Mas vamos supor, se for selecionar elemento por ID, eu vou pegar esse elemento por ID, né? Aí, o elemento da categoria, face,
Pronto. Aí aqui vem o comando, né? Deixa eu excluir esse cara. Aí o que é que faz? A gente seleciona um elemento. Depois de selecionar o elemento, a gente vai aplicar né? A gente tem que escrever como é que ele vai funcionar, né? Então, selecionar um objeto, depois que selecionar um objeto, a gente vai dar uma rotação nele. Aí deixa eu ver aqui, o vetor. Rotacionar o vetor não, geometria, modificar, rotation, é muito item que tem. Deixa eu pegar aqui dentro do Revit. O que eu tenho aqui, selection, não, elementos, tá? Depois vale a pena o pessoal ficar e ficar aqui e futucar isso aqui, tá? Que é estudando e mexendo nele mesmo, sabe? Agora eu não tô. Deixa eu ver geometria. Era pra estar aqui dentro de Revit. Não sei porque que não tá aparecendo. Deixa eu ver modificar. Estranho. Era pra estar aqui dentro de rotate, ó. Aí ele não tá rotacionando um vetor, eu quero rotacionar um objeto. Aqui, vou pegar aqui, rotacionar. Modificador. Vou pegar aqui, rotacionar. PQR. Em torno de origem, normal do plano. Pronto. Mudou os caras. Então, aí, o objeto que eu selecionei, ele vai... né? Por exemplo, eu clico aqui e aí eu coloco dentro do Revit, né? Quando eu clicar aqui, ele vai vir pro Revit, ó. Eu escolho o carinha. Certo. Depois que eu escolhi o carinha, né? Aí ele vai entender aqui que eu, né? Que eu escolhi o cara. E aí depois ele vai seguindo aqui, né? O script, tá? É uma forma de programação visual, né? Você vai fazendo o que você quiser fazer. Você vai só colocando itens aqui e por aí vai. Deixa eu abrir um item aqui, por exemplo, para vocês verem, ó. Pegar uma coisa simples aqui. Ele tem umas amostras aqui, ó. Básica, curvas, Revit, criando curvas. Vamos ver esse aqui, o que é esse Revit Color. E aí, turma, é um mundo sem fim aqui também, sabe? Que tem pra se pesquisar. Ué, cadê o negócio? Fechou. Estranho. Bom, Alexa, não consegui rotacionar todos de uma vez. Diga aí, amigo, o que foi que houve? Só vai um por vez? Tá, me diga aí como é que você tá fazendo. Você... Seus objetos estão associados e agrupados e associados? Ó, turma, vou deixar uma aula mais pra frente. Me cobrem, tá? Eu vou criar esse script do que eu falei, tá? Da gente ter vários objetos assim e a gente poder rotacionar eles, né? Sem precisar a gente clicar em um por um, tá? Como se fosse isso aqui, né? Imagina que eu tenho aqui, vamos lá, vou botar isso aqui, ó. Vamos supor que eu tenha 50 paredes, né? Eu vou botar aqui
Bota 5. Ó, Alex, vou fazer aqui de novo pra você acompanhar. 5 por 10. Vou botar 10, ó. Vamos supor que a gente tem 50 paredes. E eu quero rotacionar elas, tá? Ó, o que, que você vai fazer? Alex, você conseguiu fazer isso aqui? O array do grupo? O primeiro array na vertical, pronto. Aí o que, que você vai fazer agora, ó? Quando você passa o mouse e ele fica assim, ele dá esse... Quando você pré-seleciona, ele tem essa caixa tracejada em torno dele, que indica que está agrupado, pronto. Você clica nele, aí você vai lá editar grupo, tá vendo? Pronto. Vê se você entrou aí, se ele ficou aqui com esse fundo amarelo, né? Depois que você entrou aqui, você clica em um objeto e vai editar grupo de novo. Ele vai perguntar aqui, né, se você quer concluir o grupo inicial, o grupo atual, beleza. Aí agora, quando tiver assim, ó, todos os itens apagados e só o item que você selecionou aceso, aí você rotaciona ele. Aí depois só concluir. Aí vai todo mundo, tá? Né? Aí tá beleza, aí aqui é fácil que eu tô no array. Mas se eu tiver aqui desagrupado, né? Ó. Manda o print aí da sua tela pra eu ver. Ó, no meu caso aqui, ó, turma, eu tô com esses itens aqui e eles estão todos desagrupados, né? Aí agora eu quero rotacionar eles de novo, todos juntos, né? Como é que eu faço isso? Tá. Aí eu vou um por um, ou eu vou... Então, Alex, clica em uma parede dessa aqui, ó, numa paredinha dessa. Você fez essas seis... o que pode estar acontecendo é o seguinte, né? Só se quando você fez essas suas primeiras paredes, a primeira de cá, ó, pode ter acontecido isso. Quando você fez essa primeira aqui, você não agrupou, né? Vou botar aqui 5. Ó, então, aí você pode ter feito isso, ó. E aí você usou o array, aí agrupou depois. Ó, Professor, eu não estou entendendo, é como o senhor multiplica mais 3 depois. como assim? O senhor multiplica um, depois vem mais 3 logo em seguida. Multiplicou depois vem mais Aí fica, 3? fica tipo um bloco só, os 5 aí no caso. É. Ó, é isso aí, ó. Vou fazer de novo aqui, ó. Fiz a primeira, tá? Fazer aqui com metro. Pronto. Que essa é a parede de origem, a referência. Agora eu vou usar o array, tá? Ó, esse botão agrupar e associar tem que estar marcado. Então joguei pra cá, aí eu vou colocar aqui 2000. Cadê o agrupar e associar que você está falando? Fica lá quando você chama o array. Ó, deixa eu mostrar. Aqui. Aqui, tá vendo? Isso aqui tem que estar marcado. Então, selecionei o carinha, vou chamar o array. Pronto. É porque, ó, ou você coloca logo que você quer 5 aqui em cima, ou então coloca depois. É que eu tô colocando depois. Depois que eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Olha aqui ele já me perguntando. Assim que eu termino de tirar a primeira cópia, ele já pergunta isso aqui. E quando você clica aqui também, ó, qualquer momento ele aparece, tá vendo? Só que ele só vai fazer isso se ele tiver agrupado e associado. Ah, entendi agora. Deixa eu ver aqui. Pronto, tenta aí.
Seguiu? Os demais, Ivonildo, João, Tamires, Tailane, tá tudo tranquilo aí? Essa parte aí do array e as outras Consegui informações. agora, só que ele ficou em blocos unitários. E eu deixei agrupar e associar junto. Manda aí o print pra eu ver. Beleza, isso aí, turma. Isso aí. Bom, então, ó, nós vimos aqui já alinhar, mover, copiar e o rotacionar também, né? Nós vimos aqui o rotacionar. Eu vou trabalhar aqui agora, turma, com esses três carinhas aqui, ó, tá? Com esses três carinhas ali, né? Explicar aqui como é que funciona eles, certo? Bom, esse primeiro carinha que a gente vai ver aqui é o recurso que o Revit chama de trim, né? Faz o mesmo desenho ali da primeira aula. Bom, olha só. A gente tem um recurso aqui chamado trim, tá? Mas para quem trabalha com AutoCAD, evita a comparação, porque não tem nada a ver com o trim do AutoCAD, certo? Que na verdade, esse recurso aqui é porque na verdade trim significa aparar, né? Como se fosse aparar as arestas em inglês. E aí a gente não pode levar ao pé da letra o trim lá do AutoCAD, tá? Ó, vou pintar aqui os que a gente já aprendeu, certo? Isso que a gente vai aprender agora. Tá, essa galera aqui. O nome desse recurso é... O atalho dele é o TR. E ele, o nome dele é o seguinte, ó. Trim or Extend to Corner. Que é aparar ou estender para os cantos, tá? Então, deixar claro que isso aqui, ó, cantos, certo? Então, o que o trim faz é criar vértices. Então, nesse caso aqui, que eu tenho, né, dois segmentos de paredes perpendiculares, o que a gente tem que sempre observar é o ponto de intersecção deles aqui, ó. Eles se encontram aqui, tá vendo? Então a minha referência é o ponto de interseção. Então quando eu chamo o trim, né, eu vou clicar aqui em uma parede, e aí eu tenho duas opções. Eu posso criar um vértice considerando esses dois segmentos, tá? Observa aqui a linha tracejada, tá vendo? Ou pro lado de cá. Então se eu clicar pro lado de cá, ó, o ponto mais à esquerda do vértice, ele vai manter isso, né? Se eu clicar com o ponto mais à direita do vértice, ele vai manter isso, certo? Ele elimina o vértice. É isso que o trim faz. Quando eu tenho paredes que não se encontram, mas elas são concorrentes, né? Ou seja, elas vão se encontrar em algum ponto, eu também posso fazer isso. Então você viu que ele tanto removeu o excesso quanto esticou. Por isso que o nome do recurso é
trim or extend, né? Aparar ou estender. Ele vai remover o excesso ou vai prolongar. Esse exemplo aqui eu estou mostrando para vocês perceberem que a posição que você clica, né, vai afetar no resultado aí do objeto, tá? Então, é o seguinte, se você clica em qualquer posição, né, o que você seleciona aqui vai ser mantido, viu? Então, se eu clicar aqui nas duas partes de cima, ó, ele manteve isso, né? Se eu clicar aqui agora já na parte de cima e da esquerda, manteve isso, tá? Se eu clicar aqui agora nas duas partes de baixo, ele manteve assim. E por aí vai. Certo? E aí eu vou dar esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo é só para você perceber que quando a gente tem um segmento de reta com uma curva, né? Ele vai passar no mesmo ponto Y duas vezes. Então aqui você tem muitas opções, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui e aqui, ó, ele já me deu esse resultado. Se eu clicar aqui e aqui, ó, já é outro resultado, né? Se eu clicar nesse cara e nesse segmento, ó, já dá outro resultado, tá? Então, o olhar tem que estar sempre para a interseção e observando o que vai ser mantido, beleza? Na sequência, nós temos aqui dois recursos, que é o aparar, ó, aparar, eu vou botar aqui EXT e EXM em asterisco porque esses atalhos não existem, tá? Eu que criei. Vocês podem criar também, né? Aparar, né? Que é trim or extend single element, que é aparar ou estender elemento único. É um X. E o trim or extend multiple element, ou aparar ou estender elementos múltiplos, tá? Enfim, eu não sei porque que o Revit criou uma ferramenta separada para outra, né? Na minha concepção, bastava ele criar uma ferramenta e botar um botãozinho ali, múltiplo, tá? Não faz sentido. Mas aí não sei porque que eles fizeram isso. Não cabe a mim saber. Então, ó, o exemplo é o seguinte. Fiz aqui uma parede e eu vou fazer aqui, ó, passando e outras aqui. Tá? Qual é a diferença, turma? Primeiro, vamos criar um atalho lá para eles, né? Então vou lá no KS e vou digitar aqui, ó, aparar. Tá vendo? O de vocês vai ter só esse TR. Esse elemento único, eu digitei aqui AXT, ó, e atribuir, tá? E a mesma coisa aqui, ó, digitei o AXM e atribuir, tá? Bom, para quem não gosta de usar atalho, não precisa criar. Mas aí como é que funciona? Eu primeiro tenho que formar uma referência, formei uma referência por Revit, aí depois eu vou dizer qual é o cara, né, que eu quero esticar ou remover, selecionando sempre a porção da parede que eu vou manter. Então se eu clicar aqui nesse trecho, manteve esse trecho. Só que aí o comando acabou, né? Apesar de eu não ter saído do comando, eu tenho que repetir o processo, informar de novo a referência e clicar no cara, informa e clica no cara. Bom, é isso. Quando eu uso lá o outro recurso, eu só informo a referência uma vez, ó. E aí eu vou clicando aqui nos caras e eles vão trabalhando. A diferença é só essa, tá? Compreenderam? Tranquilo aí, turma? Bom, passou das 9 aqui, vamos encerrar, tá? Eu só vou
Aguenta só um pouquinho aí, 1 minuto, só para poder revisar nossa ementa, que eu sempre faço isso no final das aulas. E eu sugiro que vocês façam isso também, certo? A nível de acompanhar o que está sendo estudado, tá? Pera aí que minha tela aqui agora tá cheia de coisa, bagunçou tudo. Pronto. Ó, mandei um print para vocês dessa aula. E agora deixa eu apagar isso aqui. E O áudio tá baixo, Renato. Não ouvi o que tu falou. melhorou? Sim, melhorou. Aumentei um pouquinho aqui. Ó, é o seguinte. Vamos olhar aqui a nossa ementa, tá? É que todo final de aula eu sempre passo essa ementa aqui pra gente revisar o que é que foi visto. Tudo que tá pintado de amarelo aqui é que a gente já estudou, tá? Então, ó, isso aqui a gente não viu nada ainda. A gente vai chegar a ver. Ó, método de seleção, a gente viu. Editando cores de seleção, a gente viu. Adicionar e subtrair elementos de seleção. Janela de seleção. Seleção em cadeia, tá? Opções de seleção, não vou marcar não. Menu de contexto, já falei o que é. Aí que a gente já viu aqui, ó, movendo elementos também a gente já viu. A gente viu hoje mover, copiar, rotacionar, vimos o array, os outros não vimos ainda. Vimos o trim, vimos extend, esses outros a gente não viu ainda, tá? E aí o resto achei que a gente não viu mais nada não. Põe na primeira folha aí para eu ver o que vocês já viram. Para eu ver o que eu perdi. Aqui. Tá? Qualquer coisa tira um print da tela aí, mas assim, todo final da aula eu reviso esse documento. Então é importante. Ó, você vê que o conteúdo vai crescendo. Ó, Thomas, deixa eu falar uma coisa séria aqui pra vocês, é sério. Não deixa acumular conteúdo, porque depois que a gente terminar aqui se modificar, a gente vai começar a reproduzir nosso projeto. Eu já escolhi o nosso projeto, tá? Vai ser esse aqui. Deixa eu mostrar. Uma casinha térrea, o primeiro, né? Uma casinha térrea de um condomínio lá da estação 1 que eles acabaram de entregar. Eu achei o projeto bonitinho, então vou fazer ele, certo? Que é esse aqui, ó. Esse projetinho aqui, tá? Bom, e aí eu vou tentar dar um foco para a gente conseguir entregar ele mais ou menos assim com esses. Tem uma vista que a gente possa entregar assim com esse acabamento, tá? Não vou botar mobiliário dessas camas porque que já é outro processo, não vou ficar trabalhando com essas camas dentro do Revit, que aqui não foi feito dentro do Revit, mas pelo menos a parte da arquitetura, do piso, da grama, das paredes, né? Vou mostrar como é que a gente faz. Então vamos fazer essa casinha primeiro, tá? Eu tô sem o detalhe dela aqui de fachada de corte, mas eu vou pegar. Tá aqui o projetinho com as dimensões, certo? Então assim, só que eu vou fazer isso num nível de detalhamento um pouco mais avançado do que a gente faz em CAD, até porque não faz sentido, né, usar Revit e não estar me preocupado, por exemplo, com os níveis, não estar preocupado, né, com os revestimentos, com as camadas de parede, tentar aproximar um pouco mais, aumentar um pouco o nível de detalhamento, tá? Beleza, vamos fazer uma vez ele cruzão, purão, sem nada, depois a gente vai aumentando o nível de detalhamento, tá? Até a gente ver onde é que dá para chegar, certo? Professor, só tirando uma dúvida. Oi. Nós vamos fazer um desenho desse. Eu vejo falar muito que no Revit ele já faz a planilha. O senhor tem como dar uma preliminar de como seria essa planilha?
Ó, Como é que faz? na verdade é o seguinte, como é, na verdade o Revit, por detrás dele, existe um banco de dados, né? Tudo que você faz fica armazenado em um banco de dados. Então, por exemplo, eu tenho aqui agora, ó, 7 paredes, tá? Tem um banco de dados lá com a tabela paredes, em que cada parede dessa tem uma identidade, como se fosse um CPF, né? E com as informações dela. O que a gente faz, na verdade, é só é, trazer essas informações para visibilidade. Isso a gente pode fazer dentro do próprio Revit, a gente faz através de uma programação, ou a gente pode pegar esse modelo e levar para um outro software que vai trabalhar melhor esses dados, entendeu? Então assim, ele não dá pronto aqui, né? Mas a gente cria, tá? Então isso aí vai entrar lá na parte de criação de tabelas. Então se eu quiser saber, por exemplo, né, já a quantidade de blocos que eu vou ter que utilizar para edificação, você na construção do nosso template, a gente já deixa uma tabelinha pronta para toda vez que você for fazer um projeto, você já ter aquilo ali, sabe? A depender do bloco que você utiliza, ou então você pode criar um parâmetro para você mudar o bloco, né? Porque bloco muda de preço, tem cidade que tem situações que é mais vantagem você usar o de cimento ou de cerâmica, né? Porque vai mão de obra, vai frete, né? Vai armazenamento, enfim, são várias variáveis. E aí você tendo essa velocidade para compor vários cenários diferentes, você tem tomado decisão mais rápida. No final das contas, o valor que o BIM traz é justamente essa, tá? Por exemplo, João aí é um engenheiro que eu conheço, né, que está à frente de projetos importantes aí, ele sabe, né, a importância de você ter a possibilidade de simulações, de segurança de informação para ajudar na tomada de decisão. Um profissional de engenharia, de arquitetura, né, ou que está na frente ali no chão de fábrica, no canteiro de obras, né, o que ele mais faz é tomar decisão. E muitas vezes, tá? Todo mundo já passou por isso. Você toma decisão sem ter base de nada. Ou porque tem uma coisa urgente, né? O famoso apagar incêndio. E aí você, velho, bicho, como é que eu vou fazer aqui, rapaz? Eu vou ter que fazer isso. Porque você não teve um arcabouço para lhe dar um suporte para tomar a melhor decisão, né? Então, a proposta do BIM e de uma equipe multidisciplinar, né, de BIM para atender um, um, um cenário tão complexo e dinâmico como o canteiro de obras de um empreendimento é para ajudar a ter segurança em tomada de decisão, entendeu? E aí sim, você tendo aqui, né, um recurso que você, poxa, fez um negócio, você teve uma planilha rápida, teve quantitativo, teve orçamento, teve, né, resultados dos mais diversos cenários que você quiser, é fantástico. A gente vai chegar lá, tá? Então assim, nesse modelo que a gente vai ver aqui, a gente, né, dá para fazer um estudo da gente quantificar cerâmica, reboco, bloco cerâmico, quantitativo de telha e tal. O que der pra gente fazer aqui, dependendo da nossa carga horária, né? Se a gente conseguir avançar bem, a gente vai. Aí, ó, depende muito de vocês, sabe? Então, se a turma tiver caminhando junto no gás mesmo, a gente pode cumprir a ementa dentro das 40 horas, das 40 horas, das 40 horas e avançar mais nas dúvidas que vocês tiverem ou curiosidades, tá? É isso aí. Respondido aí? Respondido, valeu. Valeu. Então, turma, é o seguinte, eu vou encerrando por aqui, tá? E aí a gente se vê na quinta-feira. Então fique com Deus, tenha uma ótima noite aí e até logo.